Olá, meu nome é Ana Paula Farias, sou médica, ginecologista, diretora da Clínica Mastos e estou aqui nesse Março Amarelo, no Mês Internacional das Mulheres, para falar sobre um tema extremamente importante, que é a endometriose. Falar de endometriose é falar de diagnóstico, falar de tratamento, de prevenção, como a gente melhorar a vida das nossas pacientes e para ajudar nessa doença tão importante que afeta uma a cada 10 mulheres. Mundialmente falando, eu trouxe aqui três queridas, três amigas que são especialistas em endometriose. Uma delas é a doutora Camila Paula, é ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva. Doutora Mariana Calazans, também ginecologista e especialista em cirurgia minimamente invasiva. E doutora Rafaela Argones, que é uma radiologista e também especialista em diagnóstico da saúde da mulher. E para falar sobre isso, a gente vai fazer algumas perguntas a essas especialistas para que a gente possa entender um pouquinho dessa doença, que é uma doença que tem tanto impacto na vida das nossas pacientes. Doutora Camila, o que é endometriose e como ela afeta a vida das mulheres? Olá, Ana. Obrigada pelo convite, por ter trazido esse tema da endometriose nesse Março Amarelo, que é um tema que a gente aborda muito no nosso dia a dia, principalmente que é o nosso dia a dia do consultório. E a endometriose, basicamente, como se fosse o tecido do útero, que é a camada interna do útero, que a gente chama de endométrio, que ela, ao invés dela estar dentro do útero, ela vai para fora do útero e ela acomete outros órgãos. Dentre eles que pode acometer o intestino, o ureter, o rim e outros órgãos da pelve, ou então fora da pelve, que não estejam na região pélvica. E isso pode interferir na qualidade de vida das pacientes, porque elas podem adquirir sintomas que causam dor, sangramento e que pode interferir na questão da sua qualidade de vida. Ainda mais que a gente vai abordar isso com mais profundidade durante a live, principalmente na questão social, na questão econômica e em outras abordagens até que a gente vai abordar aqui entre nós. E principalmente na questão física, que é extremamente importante, claro, né? E para isso, Mari, fale um pouquinho das principais sintomas da endometriose e como identificar precocemente essa doença que tem tanta repercussão. É um prazer, doutora Ana, estar aqui com vocês também para abordar a respeito da endometriose, que é uma doença que afeta cerca de 190 milhões de mulheres, né, no mundo. Então é bastante gente e a gente precisa estar empenhada e fortalecer cada vez mais, né, o conhecimento das nossas pacientes para que elas busquem o diagnóstico e também o seu tratamento adequado. Quando buscar esse diagnóstico? O que ela pode estar sentindo para que a gente pense e raciocine em relação a essa doença? Perfeito. Quando a gente fala dos sintomas clínicos da endometriose, a gente fala basicamente de dois grupos de pacientes, né? Pacientes que têm dor relacionada à endometriose e infertilidade relacionada à endometriose. Em relação à dor, é uma paciente que pode ter, né, dispareunia, que é a dor na relação sexual, a dor pélvica crônica relacionada ao período menstrual. Então, na menstruação, a mulher ela relata dor, podendo levar até mesmo a ausências das adolescentes nas escolas, das mulheres no trabalho. Então, toda a dor pélvica pode estar envolvida na sintomatologia, né, da endometriose. Além disso, a gente não pode esquecer que existem outros sintomas associados também além da dor, como sintomas gastrointestinais, sintomas de fadiga, por exemplo, que entrou recentemente no diagnóstico da endometriose. E precocemente é extremamente importante para que a gente dê o suporte a essa paciente e evite que ela progrida a doença, já que é uma doença progressiva. E doutora Rafaela, a radiologia, né, é muito importante no nosso diagnóstico da endometriose e como é que se traz para a gente esse diagnóstico preciso, para que a gente possa dar um diagnóstico para os nossos pacientes e aí traçar uma conduta terapêutica mais adequada individualmente para cada uma? Doutora Ana, obrigada pelo convite, meninas, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A radiologia é muito importante, sim, mas a gente precisa lembrar que a endometriose é uma doença que é um diagnóstico clínico. Então, é uma doença que, após a paciente contar sua história ao médico ginecologista, ela já pode ter o seu diagnóstico naquele momento. E qual é a importância, né, da radiologia nessa história? Então, assim, a radiologia ela vem para confirmar
identificar onde está essa endometriose. Ela vai fazer o mapeamento desses focos, tá? E vai direcionar e a gente vai poder acompanhar essa endometriose, se ela está crescendo naquele ano, se ela respondeu ao tratamento ou não. E depois, caso ela venha precisar de cirurgia, a radiologia tem um papel fundamental no mapeamento, porque ela vai ser o GPS, né, do cirurgião. Então, onde ele vai encontrar a endometriose? Ele já vai preparado para a cirurgia, para saber onde ele deve procurar aqueles focos. Rafa, é uma coisa importante, assim, que eu queria frisar, assim, como cirurgiã, a Mila também que está aqui, para a gente é extremamente importante ter esse médico radiologista, né, que a gente tem contato direto, onde a gente discute os casos, para que a gente consiga fazer justamente esse mapeamento adequado e para explicar para essa paciente exatamente o que vai acontecer na cirurgia dela. Porque quando a gente fala de cirurgia na endometriose, é uma cirurgia de alta complexidade, né? Muitas pacientes às vezes não entendem isso. Quando a gente fala de pelve congelada, né, os órgãos realmente todos grudadinhos ali, útero, ovário, trompas. Então, é uma cirurgia que não é para qualquer cirurgião. E é um diagnóstico radiológico que também não é para qualquer radiologista. Então, a gente precisa que o médico radiologista tenha, sim, uma especialidade ali para o diagnóstico de endometriose. Porque isso facilita para a gente e para a paciente também. Muitas até não entendem isso quando a gente orienta alguns colegas, né, que a gente orienta que procure em serviço tal. Exatamente, mas é por isso. Por esse cuidado que a gente tem na hora do acompanhamento clínico e na hora de indicar, obviamente, uma cirurgia, né? Inclusive, né, porque o tratamento, ele tem que ser combinado com a paciente, não é isso, Aninha? Então, assim, a gente precisa combinar tanto o tratamento clínico, até onde a gente vai com esse tratamento clínico, e o momento da intervenção cirúrgica também tem que ser combinado com a paciente. Ó, a gente vai tirar seu ovário, a gente vai tirar seu intestino. Então, para ter esses combinados, é necessário ter um mapeamento, né, correto dessa doença. Então, e a radiologia vai ajudar muito em precisão terapêutica, né? Quando você entra na pelve dessa paciente, né? Isso, doutoras minimamente invasivas. Isso mesmo. A gente vai precisar ter estratégia. Então, você já vai para a cirurgia já tendo uma estratégia. E para isso, a radiologia é de extrema importância. Diagnóstica e local das lesões, onde você faça métodos estratégicos para que você já entre na sua cirurgia, já na cabeça, o que a gente vai operar e como que a gente vai operar e que equipe que a gente vai levar também. Qual o material, né? O material necessário. Exatamente. Muitas vezes a gente precisa de outros especialistas além do ginecologista, né? Exatamente. Especialista em tratamento cirúrgico minimamente invasivo. A gente precisa do coloprocto, às vezes precisa do urologista, cirurgião torácico também, né? É uma possibilidade. Então, vendo tudo isso, então a gente falou do urologista, do proctologista, cirurgião torácico, é uma patologia de extrema complexidade. Sim. E para isso, temos fatores de risco, né, doutora Camila? Quais são os fatores de risco que a gente pode estar falando aqui e podendo, né, orientar as nossas pacientes? Então, os fatores de risco que a gente tem associados com a endometriose cada vez mais a gente percebe que é uma doença complexa e que tem uma associação hormonal também fundamentada. Então, aqueles fatores de risco que a gente tem associados a um período prolongado de exposição ao hormônio estrogênio, como, por exemplo, a menarca precoce, que é isso, a primeira menstruação da paciente começar num período mais cedo, e a menopausa tardia, ou seja, a paciente parar de menstruar num período mais tarde, além de outros fatores como obesidade, estar acima do peso, que a gente tem excesso de produção estrogênica, doenças cardiovasculares como hipertensão, diabetes, são doenças inflamatórias e que, consequentemente, pode interferir nos fatores de risco da paciente. Além disso, a gente percebe muita associação genética. Então, a gente precisa sempre perguntar para aquela paciente se tem um histórico familiar. E existem casos de pacientes que a gente vai abordar aqui também, pacientes que, às vezes, elas têm uma dificuldade para engravidar, às vezes não têm sintomas clínicos muito bem evidentes da endometriose, e que quando a gente vai estudar e vai procurar aquele histórico familiar,
a gente percebe que a mãe teve endometriose, a irmã teve endometriose, a avó teve dificuldade para engravidar, e aí a gente consegue linkar essa paciente com todo o nosso diagnóstico e, consequentemente, promover o melhor tratamento para ela. Então, quando a gente trabalha no nosso... consegue prever os nossos fatores de risco, principalmente aqueles fatores de riscos modificáveis, que a gente pode modificar com a mudança do nosso estilo de vida, a gente consegue tratar e vir como uma vertente para a gente conseguir tratar a doença. Lembrando que é uma doença autoimune e, como toda doença autoimune, ela pode estar relacionada com outras doenças autoimunes, como fibromialgia, tireoidite Hashimoto. 60% das pacientes com síndrome do intestino irritável, elas podem ter endometriose. Uma coisa que é importante frisar, que a endometriose é uma doença que eu gosto muito de estudar também, porque é uma doença muito complexa e cada vez mais a gente percebe que existem alterações neuronais que influenciam principalmente diminuindo o limiar de dor da paciente e que pode estar associada à dor. Então, o paciente com endometriose, a gente percebe que tem muita fibromialgia, tem muita enxaqueca, tem muito gatilho de dor que habitualmente outras pacientes não têm e que, consequentemente, vai ser aquela paciente que vive com dor e que mostra pra gente isso no dia a dia. Então, por isso que é importante a gente estar abordando isso, porque a gente não quer que essa paciente, ela viva com dor, porque viver com dor não é o normal. Aquela dor associada a uma fadiga extrema, a uma dispareunia, tem que ser alertada e tem que ser investigado através da radiologia. Uma outra questão importante também, Mila, em relação ao fator de risco, são as malformações uterinas, que tem também bastante relação. Então, as pacientes que têm ímã perfurado, por exemplo, né, ficar atento, porque é uma paciente que tem risco para desenvolver endometriose. Perfeito, maravilha. E como ginecologista, Mari, pode abordar esse diagnóstico e quais são os métodos terapêuticos que a gente pode estar oferecendo para as nossas pacientes em relação a uma doença tão importante? Doutora Ana, é importante assim, a gente frisar para essa paciente que a endometriose é uma doença crônica, né? Uma doença para a vida toda. E que ela não tem como se descuidar em algum momento. Hoje, o que a gente tem de tratamento é um tratamento que não é curativo, ele é para alívio de sintoma, então alívio da dor, né, principalmente. A dor pélvica, né, a dispareunia, que é a dor na relação sexual, a dismenorreia, que é a dor menstrual. Então, o que a gente precisa fazer com essa paciente é linkar o tratamento medicamentoso com o tratamento não medicamentoso, que hoje é, assim, de extrema importância. A gente já tem muitos estudos mostrando que alterações em relação à nutrição, atividade física, né, intervenções psicológicas fazem com que haja melhora da qualidade de vida, porque o principal, quando a gente fala de tratamento de endometriose, é atingir a qualidade de vida, a melhora de qualidade de vida para essa paciente, é fazer com que essa paciente deixe de faltar seu trabalho, fazer com que a adolescente deixe de faltar à escola. Então, para isso é a mudança do estilo de vida. Exato. 3 pilares extremamente importantes, que é a atividade física, que você falou aí, que é anti-inflamatória, é a alimentação. Cada dia que passa, a gente vem estudando muito o intestino dessas pacientes. Tem trabalhos hoje sendo produzidos em grande escala, falando sobre microbiota intestinal ou microbioma intestinal relacionado à endometriose, especificamente a endometriose. A gente pode até ampliar para outras doenças, como é uma doença estrógeno dependente, né, é uma doença que está muito relacionada à presença do estrogênio. A gente tem também alterações intestinais. Quando a gente pensa em disbiose, a gente tem um aumento do estrogênio reabsorvido pelo organismo. E com isso a gente aumenta a quantidade de estrogênio no nosso organismo, aumentando assim a inflamação. Associada a isso, a gente pode ter outras doenças também, como até os miomas, que são estrógeno dependentes. Sim. Né? A adenomiose, que estão relacionadas à endometriose. E lembrar da obesidade, né? Que hoje é uma questão muito importante. Obesidade, para muitas pacientes que não sabem, a gente faz a conversão dos hormônios, né, estrogênicos no ovário, através da aromatase, que existe também no tecido adiposo, né, na gordura. Então, é muito importante salientar para essa paciente que a mudança de estilo de vida, a perda de peso, faz parte sim do tratamento, porque a gente vai reduzir estrogênio circulante no corpo a partir do momento que a gente reduz tecido adiposo nessa paciente. Além disso, fazer o tratamento medicamentoso. E fale um pouquinho desse tratamento medicamentoso, que é o bloqueio hormonal, para que esse ovário não esteja produzindo ainda mais estrogênio e, com isso, piorando e progredindo a doença. Sim, a gente precisa, mais uma vez, né, frisar em relação ao tratamento que não é curativo. A gente faz tratamento para a melhora da dor.
Mas o que é que a gente observa com o tratamento hormonal, que é o bloqueio da menstruação? A gente frisa bastante isso. Hoje a gente não tem nada que cure a doença, né? Até mesmo a cirurgia, ela vai retirar a lesão, mas não significa que não possa ter recorrência. Ou até mesmo a paciente na menopausa, não significa que ela não possa ter reativação por outros estímulos, exatamente, como terapia hormonal, por exemplo. Então, a terapia hormonal, né, o bloqueio hormonal, ele vem como importante para a gente reduzir esse estrogênio circulante, né? Fazer com que as lesões, elas fiquem, se não diminuir, né? Mas pelo menos não tenha um avanço dessa doença. Tem trabalhos mostrando que 50 picogramas de estrogênio, eles já fazem start dessas lesões aumentarem. Então é muito importante esse bloqueio hormonal. Se for uma indicação cirúrgica, tem que ter um controle depois. E esse controle manter a mudança de estilo de vida e o bloqueio hormonal. E só para deixar claro também para as pacientes, né, quando a gente fala de tratamento hormonal, a gente tá falando de quê? A gente tá falando de anticoncepcional, né, da pílula, gente. Né? A gente tá falando do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, a gente tá falando do implante subdérmico de etanogestrel, né, que é o Implanon, Mirena, né, esses nomes mais comuns, mais comerciais, né, que as pacientes conhecem. Então, a gente está falando de outros tratamentos, né, de segunda linha também, que são tratamentos hormonais que bloqueiam, mas que têm efeitos adversos muito mais importantes. Então, por isso que a gente entra como segunda linha, há outros tratamentos de terceira linha. Então, existe sim uma gama de medicamentos que a gente pode fazer uso, inclusive não hormonais, né? A gente tá falando de tratamento hormonal, mas também existe o tratamento que é não hormonal, e a gente tem os neuromoduladores aí, geralmente prescritos pelos especialistas em clínica da dor, entra os antidepressivos tricíclicos, né? Entra o inibidor da recaptação de serotonina. Então, a gente tem um arsenal grande analgésicos, anti-inflamatórios, exatamente, né? Exatamente. Fisioterapia pélvica. Exatamente. Por isso a importância da individualização de cada paciente. Cada paciente é uma paciente e a gente precisa, sim, de individualizar para que a gente tenha a melhor assertiva a nível do terapeuta. Até porque é um tratamento que acaba sendo por tentativa e erro, né? A gente tem bastante arsenal. Alguns pacientes, elas não têm boa adaptação com o anticoncepcional, né? Com a progesterona. Então, a gente acaba lançando mão de outra e elas ficam bem. Então, ter um pouquinho de paciência nesse início, né? Com o diagnóstico. A gente sabe que existe uma ansiedade em relação a isso, porque é uma dor que tira ela, né, do convívio social, das relações íntimas com o parceiro. Então, tem um grande impacto na qualidade de vida mesmo. E só para frisar também quanto à questão do tratamento, Mari, que é importante a gente mostrar para a paciente que, mesmo que ela tenha um bloqueio hormonal feito pelos anticoncepcionais, que a gente traz para a paciente, que ela não pode anular os outros tratamentos. Porque, às vezes, a gente tem muito paciente, não sei como é que também é a vivência de vocês, mas, assim, a gente percebe muita paciente que ela começa a usar o estímulo hormonal, o bloqueio hormonal, e aí, consequentemente, por ela ter melhorado os sintomas, ela abandona a dieta, abandona a atividade física, abandona o tratamento com a fisioterapia, e aí ela volta, depois de algum tempo, abrindo o quadro dos sintomas. E que isso já foi mostrado que, mesmo quando a gente tem o bloqueio hormonal, a gente percebe que, se a paciente continua tendo uma dieta inflamatória, se ela não faz atividade física, se ela não dorme bem, se ela não tem um período de descanso que precisa para o organismo, então ela vai continuar tendo estímulo de doença e vai retornar a ter sintomas. Então, por isso que não só a gente pensar, a gente precisa usar um medicamento, sim, vai individualizar por cada caso, mas a gente também não pode descartar um tratamento do outro. Você falou uma coisa bem importante, que dormir é extremamente importante. É a liberação de hormônios que vão fazer restabelecimento das nossas células e são anti-inflamatórios. Então, é muito importante a gente ver a qualidade de sono dos nossos pacientes. Com certeza. Elas dormem a noite toda, elas têm um despertar noturno, elas fazem higiene do sono. Higiene do sono é uma coisa bem importante, a gente orientar para elas que se eu fizer a higiene do sono, eu vou estar melhorando a minha qualidade de sono e a quantidade de tempo de sono, em torno de 6 a 8 horas, é extremamente importante. E em relação, Rafa, os exames diagnósticos, né, os exames de imagem que são essenciais para diagnosticar a endometriose. Aninha, esse é um assunto bem polêmico, porque o que a gente
normalmente acontece, essas pacientes têm um atraso diagnóstico em torno de 10 anos e elas fazem, né, anualmente os seus exames de ultrassom transvaginal, na consulta, pós-consulta com o ginecologista. E o que acontece é que essa é a grande demanda delas. Doutora, como é que eu faço esse exame há anos e esses exames vêm normais? Porque a gente precisa entender que o ultrassom transvaginal habitual, ele, na maioria das vezes, é realizado por um médico que não é especialista nessa doença. Então, ele vai olhar ali se tem, como é que está o útero, se tem miomas, se tem adenomiose. Ele vai até diagnosticar, por exemplo, um cisto no ovário, que esse cisto pode ser um cisto chamado endometrioma, que é a endometriose no ovário, mas ele não vai se aprofundar e procurar, porque, na verdade, o que o radiologista vai fazer é lá com a lupinha dele procurar no lugar onde ele imagina que é mais comum ter endometriose, se ali tem ou não. Então, essas pacientes, elas passam a vida fazendo exames sem ter o diagnóstico preciso. Então, o que a gente precisa realmente fazer? A gente precisa procurar um especialista, tá? Uma pessoa que se dedicou àquele tipo de diagnóstico, e essa paciente precisa fazer um exame com preparo intestinal, tá? Então, esse preparo é muito importante porque ela vai fazer uma limpeza do intestino, vai tirar todo o conteúdo fecal, resíduos, e isso vai possibilitar que aquele especialista consiga ver o foco de endometriose. E aí ela pode fazer isso por 2 métodos. Ou fazer pelo ultrassom transvaginal com preparo intestinal, ou fazer a ressonância magnética com preparo intestinal. Os 2 métodos são métodos excelentes, tá? No diagnóstico. Algumas especificidades de um e de outro, tá? Mas eles são compatíveis e são excelentes para o diagnóstico precoce, inclusive, porque a gente pode ver lesões bem pequenas, tá? Então, ele é importante também naquela paciente adolescente que começa a sentir uma dorzinha. Então, essa paciente também tem que ser investigada, porque quanto mais cedo ela tiver esse diagnóstico, mais cedo ela vai começar a se tratar, tá? Então, esses 2 exames são os exames que são indicados, Aninha, e o que eu quero deixar bem claro aqui é que é necessário 2 coisas: o preparo intestinal, tá? E a procura de um especialista no método, no diagnóstico da endometriose. Perfeito. Maravilha. Doutora Camila, em relação à cirurgia minimamente invasiva, toda cirurgia, toda endometriose é cirúrgica? Não. Fale um pouquinho das indicações, quando eu vou pensar, né? E a gente vai atender, nós ginecologistas gerais, a gente atende a paciente, mas ela precisa identificar, ela tem indicação cirúrgica e tem que ser preciso. Quando eu vou pensar em uma cirurgia para uma paciente que tem endometriose? Então, Ana, é uma questão que a gente aborda muito no consultório, porque todas as pacientes já chegam pra gente achando que elas vão pra cirurgia. E a gente percebe cada vez mais que não são todas as pacientes que têm indicação cirúrgica. Existem indicações cirúrgicas precisas que a gente vai definir durante a nossa consulta para poder a paciente evoluir para a cirurgia. Uma delas que a gente tem é justamente aquela paciente que tem uma dor que ela não melhora com o tratamento. Então, aquela paciente que a gente faz um tratamento adequado, que ela já está fazendo todo esse acompanhamento, como a Mari já explicou, que mesmo assim ela não melhora, a gente vai avaliar junto com a paciente e a gente vai perceber se ela já tem indicação cirúrgica ou não. Alguns casos específicos de pacientes que têm infertilidade, a gente precisa conduzir a paciente para a cirurgia para ter melhora da resposta ovariana dela, e alguns acometimentos dos órgãos da pelve, como por exemplo, acometimento de ureter, acometimento do intestino maior do que 50%, acometimento de apêndice, que são órgãos nobres daquele período, naquela região da pelve, que a gente precisa abordar cirurgicamente. Mas reforçando que isso vai ser a depender de cada caso, precisamos do diagnóstico, do mapeamento, como já foi relatado, e a gente precisa disso para que a gente consiga definir qual vai ser o tratamento da paciente. Rafa, fale um pouquinho dos estágios da endometriose e como é que a gente vê essa localização, quais localizações mais importantes, que você chama a atenção ao cirurgião, de que, olhe, vamos ver
vamos ver mais de perto esse caso, vamos discutir esse caso para que a gente tenha uma assertividade a nível de indicação cirúrgica precisa. Pronto. Como eu falei, Aninha, o diagnóstico é clínico, tá? Então, eventualmente, a gente pode fazer um exame de imagem, um ultrassom e uma ressonância e esse exame vir normal. Por quê? Porque existe a endometriose chamada endometriose superficial, que é uma endometriose pequenininha, tá? Menos de 5 milímetros, que ela acomete ali os órgãos, a pelve toda. Então, a gente pode ter vários pontinhos de endometriose na pelve e esses pontinhos não serem visíveis aos métodos de imagem. Então, apesar de que hoje cada vez mais a gente tem aparelhos mais sensíveis e a gente tem conseguido ver essa endometriose superficial, eventualmente esses focos podem ser bem pequenos e a gente não vê. Então, tem que deixar claro que fez o exame deu normal e tem queixa clínica, ela tem o diagnóstico, certo? Ela tem o diagnóstico. Deve ser tratada como tal. Isso, perfeito. Isso. Só que aonde vem o papel, então, da radiologia? É ver aquela endometriose infiltrativa, chamada de endometriose profunda, que é aquela endometriose que invade os órgãos. Então, a nossa função é principalmente, é óbvio que se a gente vê a endometriose superficial, ótimo, mas se a gente não vê, a endometriose profunda a gente tem que ver de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente precisa mapear essa endometriose e dizer se ela está acometendo o intestino, se ela está acometendo a bexiga, o ureter e o próprio útero, né, infiltrando o útero. E além disso, eu acho que o papel da imagem também é afastar outras causas de dor, né? Então, o diagnóstico, às vezes você pode ter varizes pélvicas, que também dá dor pélvica, às vezes você pode ter muita adenomiose, né? Que também vai dar dor pélvica. Eventualmente, você pode ter miomas submucosos, que vão dar uma metrorragia importante. Então, o papel da imagem é exatamente esse, é dar o diagnóstico e dar os seus diagnósticos diferenciais para que a gente possa tratar devidamente aquela paciente. Eu acho bem importante, Rafa, quando a gente dá o diagnóstico, a paciente ter a certeza de que vai ser tratada. Entretanto, essa radiologia também tem que ainda acompanhá-la. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu vou ver esses focos 1 ano depois ou 6 meses depois, vai depender de cada caso, e eu vou ver se houve progressão, se aquela terapêutica que eu estou usando, ela tá controlando a doença, tá havendo o aumento dos focos de endometriose, tá a melhora da dor, que é um parâmetro extremamente importante, mas esses focos, eles estão aumentando, você mediu o foco, uma segunda ressonância, um ultrassom com preparo, houve um aumento desse foco, eu acho que apareceram novos focos, né? Ou novos focos. Então, se aumento do foco e apareceram novos focos, tem alguma coisa errada. A gente precisa estar em alerta, porque mesmo ela com a melhora da dor, ela está de progressão de doença. E também é importante frisar, né, o seguinte, que às vezes a paciente ela está em controle de doença, vem em controle radiológico, mas de repente ela começa a mudar o padrão. Então ela respondia àquele bloqueio hormonal e ela parou de responder àquele bloqueio hormonal, seja por retorno da dor, seja por começar a ter uma resposta que não é eficaz ao uso do anticoncepcional, então não ter aquela privação do sangramento. Então ela começa a ter algum fator que pode retornar o sintoma e isso gera um alerta. Então é uma coisa que a própria ginecologista ele tem que ter o feeling de falar, a gente precisa retomar, reavaliar, pedir novamente os exames para a gente ver se mudou essa condução. Então acho que isso também é importante da gente frisar para que a paciente se atente, porque às vezes, eu tô usando um anticoncepcional, tem um sangramento, acha que é normal. Não, se a gente tem sangramento, a gente pode estimular foco de doença. Se a paciente retorna a ter dor, pode ser retorno de doença, progressão de doença, então a gente precisa reforçar isso. Cada corpo, né, Aninha, responde de um jeito. Então, às vezes, uma paciente que responde aquilo ali, pode não, a outra não vai responder. A gente precisa ter esse controle individual e focalizado naquela paciente, individualizado nela, para saber o que ela responde ou não. Então, isso aí a gente só vai ter com o exame de imagem. Porque apesar do controle da dor, e muitas pacientes cuidam, gente, uma coisa que vocês precisam entender, que precisa ficar muito claro nessa live aqui, é que nem toda paciente com endometriose tem dor, né?
Com certeza. Então, Isso é muito importante. isso é muito importante. Por quê? Com certeza. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes, Às nunca vezes ela abre tive só uma infertilidade. Isso. Chega com Isso. infertilidade, um ano tentando engravidar Isso. e não engravida. Engravida. Quando a gente vai ver, ela tem uma pelve congelada. Isso já Porque a dor acontece. é algo muito específico e varia de um para outro. Então, o meu limiar de dor não é o limiar de dor de Mari, nem de Camila, nem de doutora Ana, né? Então, isso é muito importante. Então, às vezes, só o controle da dor não quer dizer que aquela doença não está infiltrando os órgãos adjacentes, não está causando, por exemplo, uma hidronefrose, que pode chegar até uma falência do rim. Então, esse controle por imagem é muito importante. Perfeito. E Rafa trouxe uma questão importante que a doutora Ana acabou complementando, que foi assim, o exame negativo, ele não deve retardar o tratamento, porque a gente sabe que é o principal... A clínica é É soberana. soberana. E o que a gente quer de objetivo com isso é fazer com que essa paciente não faça uma sensibilização central, por exemplo. Onde é uma paciente que faz todo o tratamento não resolve, paciente vai para cirurgia, mantém dor pós-cirúrgico, né? E é uma paciente que, infelizmente, fez sensibilização central e aí o tratamento é um pouquinho mais dificultoso, né? Então, o tratamento hormonal mais precocemente, né? Ele é importante justamente para isso. Quanto mais rápida essa intervenção, melhor os resultados, né, de qualidade de vida, de tudo isso que a gente está falando, de controle de dor. E trazendo isso, e como a endometriose afeta a qualidade de vida em diversos aspectos, Mila, fala um pouquinho do emocional, do social, do próprio físico. Né? Perfeito. As pacientes com endometriose são pacientes sofridas, né? A gente percebe muito isso no consultório. São pacientes que elas precisam não só do ginecologista, mas elas precisam de uma amiga, de um amigo ali do lado dela. Porque é uma paciente que ela chega com dor. E viver com dor não é bom para ninguém. Ninguém gostaria de acordar de manhã, estar sentindo dor, seja uma dor na barriga, seja uma dor para urinar, seja uma dor na relação sexual. E isso impacta diretamente na paciente com relação ao seu preparo físico, porque a paciente com dor, ela não vai querer fazer atividade física. Ela não vai acordar cedo para fazer uma atividade física ou passar um dia longo de trabalho para ir fazer uma atividade física. A paciente com dor, ela vai faltar o trabalho e às vezes as pessoas não vão entender por que ela está faltando o trabalho, por que ela não foi naquele dia e vão achar, mas isso é cólica, é frescura. Cólica é uma coisa que é normal para a mulher. E as pessoas precisam entender que isso não é normal. A paciente com dor, ela não vai ter um bom relacionamento com o parceiro, principalmente quando o parceiro ele não tem aquela sensibilidade, aquele apoio que a paciente precisa para entender que aquilo é uma doença e que ela precisa ser tratada e que ela precisa ser acompanhada e precisa ser acolhida. Então isso é uma coisa que é muito importante. Então a paciente com dor, ela não tem aquela felicidade de estar indo no final de semana para sair com os filhos, de estar saindo para confraternizar com os amigos. Então, por isso que essa paciente, a gente traz o Março Amarelo como uma forma da gente conscientizar não só a parte dos pacientes, mas a parte dos colegas de ginecologistas de outras áreas também, para que a gente tenha uma sensibilidade e um acolhimento maior com essas pacientes, porque elas precisam de nós e elas precisam do acolhimento, elas precisam entender que ela não está sozinha e que a gente precisa promover o melhor para ela, que não é só de doença que a gente vai falar de saúde e de qualidade de vida, porque viver com dor não é normal para a pessoa. Mila, e tem uma coisa importante que, só para você frisar aí, costumeiramente, essas pacientes têm muita associação com depressão. Exatamente. Não é isso? Perfeito. Saúde mental está muito abalada nessas pacientes. Exatamente. Então, assim, a gente vê justamente porque as pessoas começam a não entender, desenvolvem outros gatilhos sensoriais que, consequentemente, vai interferindo no psicológico da paciente e que vai causando outras doenças, como depressão, ansiedade, dificuldade no sono, essa paciente não consegue dormir. Então, que isso vai gerar um impacto muito grande na paciente. Então, ela precisa do acolhimento. Esse ciclo, né, inflamatório, a gente precisa incentivar essa paciente e traçar estratégias para ela, de repente, encaminhar para o nutricionista, né, porque a gente vai falar, que a gente falou o tempo inteiro, né, esse tratamento multidisciplinar. Então, encaminhar para o nutricionista, orientar em relação à alimentação, fazer com que ela melhore esse sintoma de fadiga, né, de distensão abdominal, que muitas vezes as pacientes têm, para fazer com que ela... A gente chama de endobele, né, aquela extensão abdominal da endometriose. Incentivar que ela faça atividade física, mesmo que leve a moderada, que a gente sabe, tem alguns estudos mostrando que tem relação, né, mesmo quando ela faz atividade física moderada, não precisa ser uma intensidade muito forte. Pelo menos 150 minutos por semana é o ideal.
Pelo E menos, aí, se puder mais, melhor. a gente faz com que essa paciente saia desse ciclo, né? Vicioso, né? Esse Vicioso, ciclo exatamente. vicioso. Melhora tudo, né? Qualidade de sono, qualidade de relação, qualidade de vida. Que é E o que a gente qualidade quer. como mulher mesmo, né? Exatamente. Porque isso até inibe a mulher de ela ser mulher. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tratar e sempre acolher essa paciente. Perfeito. Rafa, a radiologia ela pode ajudar a determinar o impacto que a endometriose traz. De que maneira você acha que ela pode ajudar? Por quê? Porque ela impacta no ovário, impacta no intestino. Aquilo que a gente falou, né? A gente precisa fazer um controle ecográfico ou um controle radiológico para que a gente veja. Tem progressão de doença? Fale um pouquinho sobre isso. Antigamente, o diagnóstico de endometriose era pela laparoscopia. Então, imagina que a gente precisava submeter essas pacientes a uma cirurgia para avaliar onde estava, né, essa endometriose. Então, assim, é muito interessante que hoje, com os métodos de imagem, com os avanços, né, desses métodos, a gente não precisa mais abrir ninguém. Então, isso já é um super ganho que a mulher teve, né? Então, esse desenvolvimento dos métodos de imagem permitiu que, através de um exame, a gente possa saber onde está essa endometriose. Fantástico. Apesar de a história clínica dar o diagnóstico, a gente consegue ver, através dos exames de imagem, se essa endometriose ela está infiltrando os órgãos adjacentes. Então, Aninha, como já foi falado aqui, a gente vai poder ver se ela está indo para o intestino, se ela está indo para o ovário, se ela está infiltrando o útero, se ela está indo para o ureter, se ela está causando uma hidronefrose, e isso pode levar à falência renal. E dessa forma, se ela está acometendo os nervos, né? Então, se ela está envolvendo os nervos, e isso é um dos motivos de dor crônica, essas pacientes às vezes chegam mancando. Então, são pacientes que fazem múltiplos exames de ressonância, de coluna, de quadril, de bacia. São pacientes que às vezes sentem dores no ombro e vão fazer inúmeros exames de ombro, fazem raio-x de ombro, fazem ultrassom de ombro, fazem ressonância de ombro. E, na verdade, o que elas têm é uma endometriose que está no diafragma, que está dentro da barriga, que sensibiliza e dá essa dor no ombro. Então, imagina como é complexo, né, essa avaliação. E apenas com o exame físico, que é o que o ginecologista vai ter acesso ali na consulta, não é possível avaliar essa infiltração de onde está esses focos de endometriose. Então, tá aí, acho que a importância, sabe, Aninha, da gente conseguir realmente avaliar todos os lugares acometidos e justificar para essa paciente as dores mais incomuns que ela possa ter. Então, existe também a possibilidade de uma endometriose na pleura, no tórax dessa paciente. Então, às vezes, eu tive endometriose umbilical. Já tive casos de uma paciente entrar inúmeras vezes no hospital, tendo derrame pleural, com falta de ar, epistaxe. E essa paciente ficar fazendo exame e volta, e até que um dia um médico pensou, você está vindo aqui todo mês. Ela engraçado, doutor, na minha menstruação. E aí foi se fazer um exame dedicado e achar que essa paciente tinha uma endometriose diafragmática. Então, imagine o sofrimento, o atraso do diagnóstico. Que eu acho que é importante, o que você falou aí, ela para na emergência diversas vezes, mas ela tem que ter um ginecologista para pensar na doença. Por isso que a gente tem atraso diagnóstico. A grande maioria dos ginecologistas, às vezes, banalizam aquela dor aí, e aí não vai em busca dessa informação. A dor é banalizada dentro de casa. Com certeza. Porque assim, a gente aprende, nós mulheres, a sentir dor. A gente acha que sentir dor é normal. Então, eventualmente, os familiares acham que aquilo ali, ela não tá na menstruação, é isso mesmo. E depois é isso que a gente precisa entender. Que sentir dor não é normal, mesmo na menstruação. Que inúmeras mulheres não sentem dor na menstruação e que isso é o normal. No momento que você sente dor, seja dor de qualquer coisa, isso é um sinal de alarme. Então, você tem que procurar um médico para fazer a investigação adequada.
E uma coisa importante que eu queria frisar que a Rafa falou foi que às vezes a gente fica com a dificuldade no exame físico de fazer o diagnóstico da endometriose, porque às vezes a gente não consegue realmente palpar o foco da doença. Então, por isso que a gente tem o avanço tecnológico, a gente tem a nossa associação com os exames de imagem, porque às vezes no próprio exame físico a gente precisa realmente escutar aquela paciente, porque com o exame a gente às vezes não consegue diagnosticar. E isso é bom porque ajuda pra gente para planejar a nossa cirurgia minimamente invasiva. Então, planejar a laparoscopia, planejar a cirurgia robótica quando elas são indicadas, quando a gente tem um mapeamento pelo exame de imagem e a gente promover o tratamento cirúrgico adequado e que vai ser condizente com aquela paciente. Esse avanço tecnológico que Mila comentou aqui, né, a cirurgia robótica, para quem faz cirurgia minimamente invasiva, realmente foi um grande ganho, porque a gente já comentou isso, é uma cirurgia complexa, às vezes envolve outras especialidades, então às vezes a paciente fica ali, né, 4, 5, 6, 7 horas em um procedimento cirúrgico, e a cirurgia robótica, ela traz esse benefício para o cirurgião e para a paciente, porque a gente traz movimentos mais precisos, alta precoce, redução de sangramento, né, então teve benefícios, né? A gente está falando de tecnologia, né? Exame de imagem. Então, na parte cirúrgica, a cirurgia robótica foi um avanço, assim, magnífico. Uma coisa também que eu acho que é legal é que entender que, às vezes, o próprio exame físico da paciente é muito difícil. Exatamente. Porque é doloroso, não é, Mila? Exatamente. Eu imagino que você e Mari têm dificuldade, às vezes, de avaliar essa paciente. Porque a mobilização do útero, de tudo ali, ela vai ao radiador. Com certeza. Dou a palpação dos focos que ficam por trás do útero, e isso acaba dificultando a paciente. E como o Mari, só complementando o que o Mari estava falando, a robótica traz também não só para o ginecologista operar, mas o coloprocto e o urologista estarem juntos operando ali naquele mesmo campo cirúrgico, e traz um benefício de enxergar muito melhor a pelve. Então, isso já é um presente pra gente, né? Então, é uma cirurgia muito mais precisa. Isso. A gente traz que a cirurgia robótica, ela não é mais o futuro, ela é o presente, né? Então, e isso já permite que a endometriose, ela seja uma das doenças que já entre no ramo da cirurgia robótica, e de ter uma abordagem melhor para o tratamento das pacientes. Mila, e uma coisa que eu acho que é bem legal, que a gente que acompanhou, né, esse tratamento, essa evolução da endometriose, um tratamento, lembrar que como essas pacientes saem bem da cirurgia, Com né? certeza. Que é diferente da paciente que era operada antigamente, que era paciente que demorava muito tempo de voltar à sua atividade laboral. Então, eu acho que é uma coisa legal de você comentar também, exatamente, né? Exatamente. Como o Mari já referiu, que a cirurgia robótica, ela proporciona da paciente ela ter um menor tempo de internamento, ela ter uma melhor recuperação no seu pós-operatório imediato, a melhor recuperação no seu pós-operatório tardio, retorno das suas atividades de uma maneira mais rápida, menor infecção, menor sangramento. Para o cirurgião também é um conforto muito maior. Então, como a cirurgia de endometriose, a depender de cada caso, são cirurgias mais extensas. Então, isso também traz um conforto específico para o cirurgião, para operar aquela pelve com tranquilidade, uma melhor visão tridimensional da pelve, para conseguir enxergar quais são aqueles focos que às vezes a gente não consegue enxergar na laparoscopia, como, por exemplo, os focos que atingem os nervos pélvicos, que são focos muito delicados e que a gente precisa abordar, principalmente para preservar a inervação pélvica e ela não ter complicações cirúrgicas por conta da nossa abordagem. Então, por isso que a robótica, ela traz cada vez mais isso muito mais forte, muito mais preciso, e hoje é uma realidade no ramo dos cirurgiões. Mari, fala um pouquinho do impacto da endometriose na fertilidade e de como o ginecologista ele pode, assim, pensar em preservar essa saúde reprodutiva. Sim, claro. Eu acho que, doutora Ana, começa assim, quando a gente fala em preservação, estar atenta às adolescentes. Então, estar atento àquela menina que começa a faltar aula, né? Que está referindo dor, náusea é um sintoma importantíssimo. Então, essa paciente merece o tratamento, como a gente está falando, né? De forma mais rápida, para evitar que essa endometriose, ela só progrida, exatamente, né? Evolua. E uma coisa importante, quando a gente vai falar com as pacientes, né? Que tem endometriose, uma pergunta que faz parte da nossa abordagem de consultório, né? Quando que ela quer engravidar. Então, tem endometriose. Quando você pensa em engravidar? Hoje a gente sabe que as pacientes, elas estão deixando para mais para frente, né? Estão postergando mais esse desejo da maternidade. E com isso,
a gente está vendo um diagnóstico, né, maior de infertilidade. Quando a paciente ela não deseja engravidar, né, tem planos precoces de gestação, a gente pode fazer o acompanhamento a partir do antimileriano, né, que é um hormônio que a gente faz a dosagem através do sangue, exatamente, avaliar a reserva ovariana. E, dependendo dos casos, eu acho que vale a pena também encaminhar essa paciente para um fertileuta. Perfeito. Porque eu acho que o pior é falar assim, poxa, eu não sabia. Se meu médico tivesse me alertado, me avisado, eu teria feito, por exemplo, um congelamento de óvulos. Perfeito. E a gente precisa falar sobre isso com a paciente com endometriose. Perfeito. Exatamente. A gente sabe que a partir dos 35 anos, a gente tem uma diminuição da fertilidade, mas a paciente com endometriose, isso acontece mais precocemente. Exato. Então, a reserva ovariana daquela paciente abaixo dos 35 anos, ela pode estar comprometida por causa da doença. Uma coisa também que a gente é importante frisar, da endometriose do ovário, né? Que justamente por ele ter o acometimento ovariano, ele vai ter um impacto também muito maior na reserva ovariana. Então, a depender do caso da endometriose do ovário, que é o que a gente chama de endometrioma, casos maiores do que 4 centímetros, a gente precisa indicar o procedimento cirúrgico. Então, por isso que é importante a gente atentar para essa paciente, porque às vezes ela vem com a queixa de um ultrassom transvaginal que ela fez de rotina, e aí ela mostrou que ela tem uma endometriose do ovário, o endometrioma, e aí a gente precisa ligar esse alerta, porque o endometrioma, ele é um marcador de doença profunda. Então, a gente precisa, quando a gente vê isso no ultrassom transvaginal, a gente precisa, ligar o alerta e vamos investigar e pedir a nossa ressonância com preparo intestinal, o nosso ultrassom com preparo intestinal, para a gente antecipar esse diagnóstico da paciente e, consequentemente, preparar ela para a fertilidade. Então, isso são é duas coisas bem importante. importantes. Você falou uma, que é o endometrioma, e outra, a adenomiose. Quando a gente tem, ou se depara com a paciente com endometrioma ou adenomiose, a gente precisa fazer uma investigação dessa endometriose profunda. Exato. Ana, aproveite e falei da adenomiose, né? Pra ver se o povo... O que é a adenomiose? O que é a adenomiose, Aninha? A adenomiose nada mais é do que o tecido endometrial dentro da parede do útero. E isso também pode causar dor ou não. Então, pode causar dor ou não, pode causar sangramento ou não. Mas quando ele é visto num ultrassom convencional, a gente precisa alertar e precisa solicitar esse exame de imagem mais preciso para endometriose profunda. E aí a gente vai estar diagnosticando precocemente, dando um suporte melhor para essa paciente e individualizando o tratamento, dando uma melhor estratégia terapêutica. Perfeito. E tá associado, né? A endometriose, então é uma coisa comum, que né? uma é a prima da outra. Prima da outra, exatamente. Um é dentro do útero e a outra é fora do útero. Exatamente. Rafa, você que veio de lá, de uma imersão, né, lá nos Estados Unidos, traz aí esses avanços tecnológicos na radiologia, na detecção também da endometriose, né? Traz aí. Então, gente, é muito interessante que cada vez mais, né, a gente consegue ver mais a endometriose. Então, o que antes a gente só via aquela endometriose profunda, hoje, com a melhora técnica dos aparelhos, com as melhores técnicas, a gente cada vez mais tem tido acesso a ver também a endometriose superficial, tá certo? Que é aquela endometriose bem pequenininha. É óbvio que nem sempre a gente vai ver todos os focos, que muitas vezes a gente pode não ver essa endometriose superficial, como eu falei anteriormente, mas, além disso, o que a gente tem de novo é a possibilidade de fazer uma investigação dessas pacientes de endometriose em um único momento. Então, isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a gente vai aliar a técnica de ressonância ou de ultrassom com a avaliação da permeabilidade tubária, que antes só era realizada através da técnica do raio-x. Então, a esterossalpingografia por raio-x, que é o que a gente fazia. Então, toda paciente que chega com a queixa de infertilidade, ela vai ter que fazer 2 exames básicos. Primeiro, um ultrassom transvaginal de rotina, tá? E depois ela vai ter que fazer um exame de esterossalpingografia para avaliar a permeabilidade tubária. O que quer dizer isso? Se as trompas delas estão livres ou não. Porque isso vai direcionar se o tratamento dela vai ser da fertilidade, vai ser clínico apenas, né? Vamos dizer. Estímulo à ovulação, ou se ela vai ter que fazer um outro tipo de tratamento, porque não tem trompa que possa passar os óvulos para encontrar com os espermatozoides e haver a fertilização. Então, hoje, eu acho que o grande avanço
da imagem, da radiologia, é a gente poder fazer isso num único tempo. A gente pode fazer isso por ultrassom, através do Raikosi, que é colocando o contraste na cavidade pélvica, né, e fazer a avaliação da endometriose fora do útero e dessa trompa ao mesmo tempo, e fazer isso por ressonância também, com a histerorressonância magnética, onde a gente vai fazer um exame de ressonância magnética para avaliação de endometriose, mas também a gente vai colocar contraste dentro da cavidade uterina e ver se esse contraste ele opacifica as trompas e cai na cavidade pélvica, o que diz pra gente que essa paciente tem as trompas livres. Então imagine que essa paciente, ela vai ganhar tempo, né? E tempo é óvulo, é fertilidade. Então ela não vai precisar fazer um ultrassom para endometriose ou uma ressonância para endometriose, fazer outro exame de histerosalpingografia, depois voltar para o médico, ele avaliar isso tudo. Então, num único momento, ela vai fazer basicamente toda a avaliação dela por imagem. Então, eu acho que isso é um grande avanço. Com certeza. Eu acho que é importante uma coisa, você como cirurgiã minimamente invasiva, a gente opera a paciente, né? Ela tem endometriose, opera, faz todos, cata os focos de endometriose. Quais são os cuidados que a gente precisa estar orientando essas pacientes para que ela consiga controlar esses desafios diários do pós-operatório? Então, os cuidados principalmente a gente tem com os pós-operatórios imediatos, né? Então, a gente seguir a recomendação médica da gente ter o repouso durante um período específico, tanto o repouso físico, quanto o repouso sexual, quanto o repouso de suas atividades laborais. Então, em média, depender da extensão da cirurgia de endometriose, a gente faz com que a paciente ela tenha um repouso de mais ou menos de 30 até 45 dias. Se tiver a retirada do útero, a gente indica a paciente a não ter relação sexual num período de 60 dias. Então, essa paciente, ela precisa retornar para o médico também, para o ginecologista, para fazer seu acompanhamento com 15 dias pós-cirúrgico, com 30 dias pós-cirúrgico e com 60 dias pós-cirúrgico, e depois retornar com 6 meses para a gente repetir os exames de imagem, para a gente avaliar como é que ficou essa doença após a cirurgia. E de antemão, principalmente com a paciente, como a Mari já tinha comentado, ela precisa retornar ao bloqueio hormonal. Então, se a paciente ela não tiver nenhuma pretensão ali naquele momento de gestar, apesar dela ter feito a cirurgia, a gente ter retirado todos os focos de doença, ela precisa retornar ao bloqueio hormonal, a depender do hormônio que ela esteja utilizando, o tempo adequado com segurança do pós-cirúrgico que ela esteja vivendo. Então, ela precisa retornar ao bloqueio, precisa retornar para o acompanhamento nutricional, para fazer a questão da dieta, ter uma dieta, no próprio pós-cirúrgico a gente já orienta, né, Mari? Já tem uma dieta mais, não tendo rica em fritura, não sendo rica em fritura, não tendo gordura, sendo uma dieta mais leve, bebendo bastante água, mais ou menos 2 a 3 litros de água por dia, ter um estímulo ao andar precocemente para a gente diminuir trombose. Então ela precisa ter esses cuidados, retornar ao bloqueio hormonal no tempo adequado e principalmente se ela tiver algum acompanhamento com o coloproctologista ou com o urologista nesse período também durante a cirurgia, ela retornar para os colegas para fazer essa parte do acompanhamento específico. Com certeza, porque assim, é importante isso que você está falando, o retorno do bloqueio hormonal. As pacientes acham que após a cirurgia elas estão curadas da endometriose. E isso não acontece, gente. Pode ocorrer, né, a recorrência da doença. Com certeza. E a gente sabe que se não fizer o tratamento hormonal, existe uma grande possibilidade dessa paciente ter de novo lesão e voltar a ter dor, e às vezes muito pior do que era antes. Tem trabalho, Mari, que mostra que após a cirurgia teve um grupo que fez o bloqueio, outro grupo que não fez o bloqueio, houve um aumento de 39% de recidiva naquele que não fez o bloqueio. Isso é muito importante. É excelente. E eu acabei de ler um estudo relacionado também a tratamento hormonal pós-cirúrgico, né? Sim, então, as pacientes que tinham endometriose estágio 3 e 4. Isso. Esse estudo, ele colocou o tratamento hormonal com agonista do GnRH e com os contraceptivos orais, né? E um grupo com placebo e outro grupo com terapia dietética, né? Em relação à suplementação e algumas orientações alimentares também. O que eles observaram? Que o pós-cirúrgico, as pacientes com terapia, né, hormonal,
tinha uma equivalência com as pacientes que fizeram tratamento somente com a questão nutricional. Exatamente. E aí Por chama isso- a atenção o quê? Na recorrência de dor, eu falo importância. disso. Na Né? recorrência de dor. Eu não tô falando na recorrência da endometriose, né? Na A questão, recorrência a questão dos sintomas, né? sintomas. Esse Porque estudo foi para quando- sintoma. Isso. E quando eu penso em dor, eu penso em inflamação. E quando eu penso em dieta anti-inflamatória, eu estou ajudando esses focos a não se inflamar tanto e a desinflamar, inclusive com antioxidantes, né? Com oligoelementos que são extremamente importantes, que o nutricionista ele tem capacidade suficiente de estar orientando esses nossos pacientes. Por isso que a importância da equipe multidisciplinar. A gente não trata paciente de endometriose só com ginecologista, com cirurgião que faz minimamente invasiva, com radiologista. Temos que ter uma equipe de psicólogos, tem que ter uma equipe de nutricionista que Fisioterapeuta. trate, que saiba lidar com a anti-inflamação. E temos que ter também fisioterapeuta, que também ajuda muito nessa qualidade dessa dor. E uma coisa também, só pra frisar, Mário, que você falou, que às vezes a paciente, ela quer operar pra se livrar do bloqueio hormonal. E ela precisa entender que o bloqueio hormonal, ele vai Necessário. fazer parte do tratamento da endometriose, mesmo quando a gente tira todos os focos de doença. Então, a gente tem muito isso no consultório, que a Com paciente certeza. fala, me opera logo, tira logo o meu útero, Resolve minha vida. resolve minha vida. Ela acha que resolve operar vai né? resolver, né? Porque usa o hormônio e tá engordando. Então, assim, coisas que ela acha que ela vai operar, ela vai resolver e não é assim. Então, ela precisa se conscientizar disso, Com entender certeza. que a endometriose é uma doença crônica e que a gente vai acompanhar essa doença durante todo o período de vida dela. E que ela precisa seguir as orientações. Isso é Com muito certeza, importante. com certeza. Vamos falar aqui um pouquinho de mitos e verdades? Eu acho Vamos. que é uma coisa muito polêmica, é uma coisa muito, né? As pacientes chegam com várias queixas, chegam com várias dúvidas. Eu acho que é importante aqui, eu trouxe algumas perguntinhas para vocês me ajudarem aqui, tá bom? Endometriose é uma condição rara, Mila? Ou só afeta aquelas mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem? Mito, né? Conversamos tanto sobre isso que chega a ser um mito É um mesmo, verdadeiro né? mito. Verdadeiro mito. A endometriose sempre causa dor intensa, doutora Mariana? É um mito, a gente falou sobre isso aqui também. Tem pacientes que, às vezes, pelve congelada, que são assintomáticas, né? Perfeito. A endometriose vai embora com a menopausa? Não, de jeito nenhum. Vocês já viram aqui que a endometriose pode ser reativada na menopausa, dependendo do estímulo. Exatamente. A endometriose exige sempre cirurgiões. Mito, né? Não. Mito. A grande maioria das vezes o tratamento é É clínico clínico. com mudança do estilo de vida. Exatamente. Existem tratamentos eficazes para endometriose? Fala um pouquinho, Mari, rapidinho. Sim, temos tratamentos eficazes, né? A gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Com tratamentos orais, né? Mudança de estilo de vida, como a gente já falou aqui também. E a nutrição, muito importante para que a gente tenha uma eubiose, que é uma quantidade de bactérias equilibradas no nosso intestino. E para que isso aconteça, a gente precisa se alimentar bem. Descascar mais, desembalar menos, comer mais Evitar coisas ultraprocessados, né? Industrializados. gorduras Gordura. saturadas. Isso é Açúcar. muito importante. Açúcar faz muita Ai, gente, vocês vão falando, eu vou importante. lembrando. Outro estudo. Gordura trans está associada, né? Teve um outro estudo relacionado à endometriose e alimentação, né? Gordura trans. O consumo de gordura trans, ele pode aumentar até 48% a chance de endometriose. E o que é gordura trans? É uma gordura processada. Exatamente, É uma gordura ultraprocessada. processada. É uma gordura... Tudo que não vem da natureza, gente, Exatamente. não é saudável. Com A certeza, verdade é com essa. certeza. Né? A gente está acostumado a muita coisa que não vem da natureza. Com A gente tem que certeza. ter... cada dia que passa, a gente tem que se conscientizar a importância da gente cuidar da nossa vida. É o nosso maior tesouro, é a nossa vida, é a Com nossa certeza. saúde. Então, quando a gente se conscientiza disso, que traça estratégia, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida. E a paciente com endometriose, que é uma paciente que precisa muito, já que ela tem a parte genética, a parte familiar, né? E outros fatores que interferem e fazem com que ela tenha endometriose, ela tem que ter uma consciência muito maior. E aí a nossa função como ginecologista de conscientização é muito Com importante, certeza. né? Última frase. Mensagem, que é muito importante, né? No final de qualquer live. É uma mensagem assim. Uma mensagem, doutora Camila, que é muito importante para você não esquecer de falar com o seu paciente com endometriose. Então, nem toda endometriose é cirúrgica, né? E a mensagem também é que ela não está sozinha, que ela tem o acolhimento de profissionais que estão aqui para estar junto com ela.
Mari? Eu acho que a minha frase é a clássica da endometriose, né? Que ter dor não é normal, né? Procure seu médico, investigue endometriose e outras causas de dor pélvica também, né? E você? A minha mensagem é que a gente precisa mudar esse atraso do diagnóstico de 10 anos. Então, à medida que vocês sentirem a possibilidade de que existe algum desses sintomas que foi falado aqui, vocês procurem ajuda, procurem o médico, porque hoje a gente já tem diagnóstico clínico e o diagnóstico por imagem. Muito bem. Eu acho que é muito importante esse atraso diagnóstico é que complica a paciente com endometriose. Então, tem dor, tem sintoma, tem que pensar, tem que investigar e tem que diagnosticar para quê? A gente dê uma qualidade melhor de vida às pacientes, que é o nosso intuito como ginecologista, né? É dar qualidade de vida aos pacientes e estar junto com elas de mão dadas para que a gente possa juntas, né, tratar de estratégias e seguir as estratégias, porque às vezes ela começa a fazer um segmento dessas estratégias e não consegue perpetuar. Mas eu falo sempre para as minhas pacientes, adaptação de paladar, eu preciso melhorar meu paladar. Então, é adaptativo. No começo você pode não gostar disso, daquilo outro, mas com o tempo você vai começar a gostar e você vai começar a se adaptar àquilo ali. E atividade física também é adaptativo. Aquela paciente que não faz atividade física, eu sempre falo assim, comece com 2 vezes na semana, vamos aumentar para 3 vezes. Meia hora, né? Meia horinha, mas comece. O poder do hábito, né? O poder do hábito. E aí, quando ela volta, eu sempre mando ela voltar com mais ou menos 3 meses, pra gente avaliar como é que ela tá seguindo, não tá seguindo. E aí, a gente vai indo. E eu acho que vai junto com a paciente, estimulando. E a gente precisa falar sobre isso dia a dia com nossas amigas, com nossas pacientes, com nossos colaboradores no geral. Então, assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi uma coisa muito... Foi um bate-papo né? muito gostoso. Falar de um assunto tão importante nesse março amarelo, onde endometriose é uma doença que precisa ser controlada para que a gente tenha pacientes felizes ao nosso lado, né? E que é isso que a gente quer. Dar qualidade de atendimento e qualidade de acompanhamento. A gente que agradece, né? De estar aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. Isso aqui é o que deve acontecer no tratamento de endometriose, né? Essa conversa multidisciplinar é o cuidado adequado que a gente deve dar para as nossas pacientes. Então, Aninha, a gente que agradece de estar aqui com você, tá bom? Então, muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Tchauzinho.